Olá, quando se fala em contratação, o que vem à mente? Para muita gente, é só preencher uma vaga, certo? Mas a verdade é que essa é uma das decisões mais estratégicas que uma empresa pode tomar. Hoje, vamos mergulhar nessa jornada e entender como a contratação deixou de ser só uma tarefa burocrática para se tornar o verdadeiro motor que impulsiona o futuro de uma organização. Olha só essa mudança. É gritante, né? De um lado, o passado. O departamento de pessoal. Um nome que soa até pesado, burocrático. Do outro, o presente, gestão estratégica de pessoas. Virou uma função central para o negócio. E o que essa mudança de nome significa no fundo? Significa que as pessoas deixaram de ser vistas como meros recursos para se tornarem, de fato, o ativo mais valioso de qualquer empresa. Beleza, então por onde essa jornada estratégica começa? Bom, tudo se inicia com o que a gente pode chamar de a caça, ou seja, o recrutamento. É aqui que vamos entender como as organizações saem em busca ativa dos talentos que realmente fazem a diferença nesse mercado super competitivo de hoje. E é interessante ver o que os especialistas dizem. Cada um define de um jeito. Um fala que é um conjunto de técnicas, outro diz que é um processo de atração. Mas no fim das contas, sabe no que todos eles concordam? O objetivo é um só: criar um pool, um funil de talentos qualificados. É preparar o terreno para a próxima etapa. Mas por que essa caça ficou tão crucial? A resposta está numa expressão que a gente ouve muito hoje em dia: o apagão de talentos. A verdade é que está faltando profissional qualificado no mercado. Então, achar a pessoa certa deixou de ser só um diferencial competitivo, virou questão de sobrevivência e crescimento. E quem pensa que recrutar é só sair postando vaga por aí, está muito enganado. Não é improviso não, é um processo bem estruturado, um sistema. Pensa só, primeiro, a coleta de dados para definir exatamente quem se está procurando. Depois, o planejamento, qual vai ser a estratégia. Aí sim, vem a execução, a divulgação da vaga. E, o que é crucial, medir os resultados, analisar as métricas para ver o que deu certo e o que não deu. E para colocar isso em prática, as empresas têm basicamente 3 caminhos. O recrutamento interno, que é olhar para dentro de casa, valorizar quem já está lá. O externo, que é ir para o mercado buscar gente nova, novas ideias. E o misto, que combina os dois. Essa abordagem mista é super comum hoje, uma resposta inteligente para lidar com os desafios do mercado, incluindo o tal do apagão de talentos. E claro, não dá para falar de recrutamento hoje sem falar de tecnologia. Ela virou o jogo completamente. Pensa só, inteligência artificial lendo milhares de currículos em segundos. Big Data encontrando padrões que um ser humano nem imaginaria. Chatbots fazendo aquele primeiro contato, agilizando tudo. O resultado? Um processo muito mais rápido e inteligente. A Revolução 4.0 chegou com tudo na contratação. Ok, a primeira parte foi feita. O funil está cheio de gente talentosa. Mas e agora? Agora vem a parte, digamos, mais delicada. A escolha. Como é que se navega nesse mar de candidatos para achar o encaixe perfeito? É isso que a gente vai ver agora, na fase de seleção. E olha, a caixa de ferramentas para fazer essa seleção é gigante, viu? Tem desde a análise de currículos e entrevistas, até testes técnicos, avaliações psicológicas, dinâmicas de grupo, e a coisa está sempre evoluindo, com a gamificação ganhando muito espaço. Aí fica a pergunta, para que tanta coisa? A resposta é simples. Quanto mais jeitos diferentes de avaliar, menor a chance de errar na escolha. E essa história de gamificação não é só papo não, é coisa real. A L'Oréal, por exemplo, usa os chamados business games. Basicamente, eles desafiam os candidatos a criar um produto inovador. É um jeito super dinâmico de ver, na prática, como a pessoa resolve problemas e trabalha em equipe. Mas espera aí, de que adianta ter as melhores ferramentas se a gente esquecer do principal, o fator humano? É agora que a conversa fica mais profunda. A gente vai falar de psicologia e de ética, que são, no fim do dia, os pilares de uma contratação que realmente dá certo. É exatamente aqui que a figura do psicólogo estratégico se torna fundamental. O trabalho dessa pessoa vai muito além de checar as habilidades técnicas. O foco é outro. É olhar para as competências socioemocionais, para o famoso fit cultural, ou seja, se a pessoa combina com os valores da empresa. O objetivo não é só tapar um buraco, é garantir sucesso e integração no longo prazo. E isso leva a gente a pensar, né? O quanto a psicologia pode de verdade transformar as relações dentro de uma empresa. Quando a seleção leva isso em conta, o resultado não é só achar um bom profissional, é muito mais. É como plantar uma semente para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo para todo mundo. E tem uma dica prática em que as fontes batem na mesma tecla: comunicação.
Um diálogo aberto, transparente, com feedback construtivo, isso muda o jogo. Transforma o processo de seleção em algo positivo, tanto para a empresa quanto para quem está participando. E para a gente fechar, vamos entender o verdadeiro peso dessa decisão. É o efeito cascata. Uma única contratação pode criar ondas que se espalham pela organização inteira. A primeira onda, a mais óbvia, o dinheiro. Uma contratação errada pesa no bolso. Custo de demissão, custo para começar um novo processo do zero, sem falar na perda de produtividade. É prejuízo direto. A segunda onda é o desperdício de recursos. Imagina todo o tempo e o dinheiro investidos em treinamento e integração que, no fim, não trazem retorno. É um investimento jogado fora. A terceira onda, e talvez a mais perigosa, atinge o coração da empresa, a equipe. Uma pessoa desalinhada pode minar o moral do time todo, sobrecarregar os outros e criar um clima de trabalho tóxico. Depois, a quarta onda, que afeta o futuro. Uma contratação inadequada pode acabar bloqueando o plano de carreira de talentos internos, gerando frustração e desmotivação. É um obstáculo ao crescimento de quem já está na casa. E, por fim, a quinta onda, a saúde e a segurança. Sim, uma escolha ruim pode levar a um ambiente de trabalho mais estressante, aumentando o risco de afastamentos e até de processos. Contratar certo é, também, uma forma de prevenção. Depois de ver tudo isso, fica uma pergunta no ar, né? Se uma única contratação errada pode causar tanto estrago, qual é o imenso valor de cada contratação certa? Fica muito claro que contratar não é só preencher uma vaga, é, de verdade, construir o futuro da organização.